Boa noite! Sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso primeiro encontro Papo com Supermercadistas. Pois é, você aí tá com o negócio parado, fechado, tá com dificuldade por causa dessa pandemia? Me conta aí. Vamos esperar o pessoal chegar. Como é que estão os impactos da pandemia, os impactos, o que você está achando desse fechamento? Isso faz diferença de verdade ou não faz diferença? Nosso convidado já chegou por aqui. Gente, esse é um quadro que eu idealizei há algum tempo para trazer convidados para vocês que sejam diferenciados no nosso segmento aí de supermercados. Alguém que por acaso tenha dúvidas, fiquem à vontade para falar, para expor as dúvidas de vocês. Aqui é um lugar de bate-papo, aqui é um lugar de bate-papo leve, útil, porque ninguém aqui tem tempo para perder, não é não? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, primeira coisa de tudo, chama todo mundo para cá. Pega essa live aqui, manda lá nos grupos de vocês, lá nos grupos dos supermercadistas, colegas de vocês, traz todo mundo para cá, porque essa discussão é importantíssima para todo mundo, não só para quem tem supermercado, para quem tem comércio em geral e precisa dessas informações. Então, eles vão ficar muito gratos a vocês. E esse é um movimento que tem que ser fortalecido. Esse é um movimento que quanto mais gente debater sobre isso, mais rica fica a conversa, né? Mais oportunidade, mais escolhas a gente dá. Então, vou convidar vou chamar meu convidado para cá, que ele já chegou. E meu convidado é especialíssimo. A gente se conheceu trabalhando, a gente se conheceu através de um cliente em comum. Na verdade, acho que antes de um cliente em comum, nós nos conhecemos numa palestra que eu fui ministrar e ele também ia participar dessa palestra. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Que bom. Obrigado aí pelo convite dessa Estava profissional ansiosa por esse top. convite, estava ansiosa por esse nosso encontro, porque, aliás, esse primeiro encontro, porque hoje a gente vai falar desse estudo que você fez. Sim, Mas eu tenho que te explorar de outras formas, cara, porque o impacto financeiro antes de Glício e depois de Glício nas minhas empresas é, ó, gigantesco. Esse cara fala de obrigado. grana, do assunto que mais importa pra gente, que é, ó, o bolso, que é economia, que é otimização de recursos como ninguém. Então, você já está intimado de antemão a voltar. Sim. Pronto, é um prazer, é um prazer. Eu sei que você não gosta muito de live, não gosta muito dessas coisas, mas comigo você vem. É, amiga, eu tô ouvindo seus conselhos, entendeu? Não é? Eu te sigo, tento copiar, eu vou ali escrevendo, ela falou assim, falou assado. Tá sendo a minha cicerone diante das Não, cara, eu câmeras. já falei a você que eu vou te colocar na mão de um coach, de alguma. Tem gente que não está conseguindo entrar, como? Manda o link lá para ela. A live é aberta, perfis todos abertos, vem todo mundo. Boa noite, Valfredo. Prazer ter você por aqui. Mas olha, antes de mais nada, já pedi, ó, tô vendo os coraçõezinhos subirem aqui. O Instagram é genioso. Se a gente não falar com o Instagram que essa live aqui é relevante, ele não entrega, não aparece lá em cima para as pessoas que a gente está ao vivo. Então, taca o dedo no coração, manda lá, seja generoso, porque informação boa a gente tem que compartilhar com o mundo. Pega esse Verdade. aviãozinho, manda lá o aviãozinho para todo mundo, toda a primeira página lá do seu direct, manda para todo mundo. Quero ver isso aqui bombando. A gente tem que efetivamente trazer todo mundo para cá, porque a gente precisa falar sobre isso. Quando o Glício me contou desse estudo que ele está fazendo, eu tinha uma ideia totalmente diferente, totalmente diferente. Eu tive parentes que faleceram, tive amigos próximos. Ontem eu tive outro falecimento de um colega de sala, um advogado,
que formou comigo na minha turma e não resistiu e faleceu. E assim, além do falecimento das nossas pessoas queridas, eu tenho com grande tristeza, eu posto sempre aqui, todo mundo que me acompanha sabe, a tristeza que é ver empresas fechando, que é ver os empresários sem poder trabalhar, as empresas tendo que demitir seus funcionários. Isso é tudo muito triste, isso é tudo muito delicado. São dois valores muito importantes que a gente precisa pesar. E a gente tem o direito de debater sobre isso, a gente tem o direito de colocar as cartas aí na mesa e saber de verdade como é que nós estamos sendo conduzidos, porque as decisões elas têm que ser pautadas, sim, em pesquisas, em dados, em números. E os números são os números, né, Lício? Sim, sim. Número São os mente, números. né? E assim, Jana, eu quero deixar aqui bem claro, tá? Que eu sei o quanto a doença é grave, eu sei do quanto ela é perversa, né? Eu sei o quanto ela levou de pessoas, arrancou de suas famílias, a tristeza é enorme. Acabei de uma ligação de um cliente meu, cancelando uma reunião porque um tio dele faleceu, tá? E amanhã não vou poder atendê-lo. Nós sabemos disto. Eu tenho pessoas que foram contaminadas, que algumas não teve nenhum sintoma, outras tiveram leves agravos, tá? Meus dois filhos mais velhos pegaram o Covid, tá? Mas não tiveram nenhuma sequela. E eu sei o quanto a doença ela tem um grupo específico que ela ataca e, de fato, o óbito é o mais provável acontecer. Então, primeiramente, eu quero dizer aqui meus sentimentos a todo mundo que passou por isso, a todo mundo que sofreu ou sofre com essa doença, e dizer que o estudo que foi feito aqui, ele é um estudo que é para nós tentarmos enxergar por outro ponto de vista, por uma outra forma de cuidar disto, tá? Eu participei ontem de uma live e eu disse uma frase que para mim foi a mais importante. Me perdoe de escolher minha própria frase que é a mais importante, né? Eu sei que a responsabilidade maior não está tão somente sobre o Estado, não somente sobre as empresas, mas também com o comportamento ideal de cada cidadão. Tá? É importante que você se proteja, proteja o outro, tente evitar ao máximo que essa doença se alastre. Tá? Cada um fazendo o seu papel fica muito mais fácil. O que os números trazem, e de forma muito fria e calculista, esse é o objetivo deles, é fazer com que as pessoas enxerguem de um outro ponto de vista. Né? Por que será que o cenário mais propício a contaminar menos, eu tive mais contaminação? E por que será que o cenário que seria o óbvio aumentar o volume de contaminados, isso não aconteceu? É um questionamento que eu trago. Os números não são meus, são de fontes oficiais. Quem tiver interesse depois é só me pedir que eu encaminhe essas fontes. Mas é o CAGED, é a Junta Comercial, é o SEBRAE, é o site Covida, da rede Covida, que é o governo do estado quem preenche esses dados, é ele quem joga lá esses dados. Com relação a transporte, eu fui até a CCR Metrô para fazer uma pesquisa do volume de usuários daquele equipamento. Então, os números estão aí, eles foram apresentados para algumas cidades de classe, eles foram apresentados para alguns gestores públicos e também foi levado para a imprensa, lá em Feira de Santana. Tá? E como toda e qualquer notícia, você tem pessoas que são a favor e que são contra. Né? Você, quando entra no jogo para ser jogado, você tem que saber atacar, se defender, mas quando eu falo de atacar, é tentar convencer com diálogo. Quando eu falo em me defender, é trazer os dados. Tá? Então, tudo que eu trago aqui para vocês hoje vai ser com base em dados. Tá? Nessa minha jornada, eu quero agradecer a muitos amigos que vêm me dando apoio, vêm me apoiando nisto aí, e que não são empresários, são funcionários, né? são empregados, grande parte deles, e eu encarei agora esse projeto como um projeto que eu quero contribuir. Eu não quero ficar só na rede social, não quero ficar só no WhatsApp, mas eu quero contribuir e eu estou aberto para conversar sobre esse tema. Fazendo debate de Instagram, né? Debate de corrente de WhatsApp, que é o que a maior parte dos brasileiros fazem. A gente não Exatamente. se insulta. Exatamente. Nós somos um povo muito pacato. Para você ter uma ideia,
nós dois somos da Bahia, mas eu advogo para outros estados. Tem estado que os governadores estão listando os itens que podem ser comprados, que podem ser comercializados no supermercado. Exatamente. Surreal. É surreal. Exatamente. Para falar a palavra mais delicada, né? Sim. Eu enxergo que... Tem sentido isso? Qual é a razão de se fazer isso? Não tem razão, não tem lógica. A gente tem decretos espalhados pelo país inteiro. Minha equipe está completamente sobrecarregada, com decretos feitos sem o menor critério, sem o menor peso, sem justificativo. Categorias que a gente... Olha, por que essa categoria aqui ela é essencial e essa aqui não é? O que é que separa uma da outra? Sim. Qual o critério utilizado, né? Qual o critério utilizado? E você tem termos, porque um decreto que é feito, ele é uma lei, ele tem que cumprir os requisitos que uma lei tem que seguir. E ela não pode ser vaga, ela não pode ser genérica, ela não pode ser dúbia. E quando ela vai ser interpretada, ela tem que ser interpretada na navalha, ali retinho. Sim, e nós sim. vemos as prefeituras fazendo autuações malucas. Eu recebi uma autuação essa semana de um cliente comercializando um determinado produto lá no mercado, mas todo fitado com aquela fita transparente. Você não tinha condição de tirar aquele produto e comprar, porque ele estava depois do check-out. E o cara foi autuado como se ele estivesse comercializando. Numa sexta-feira, o supermercado reabriu ontem. Sim. Absurdo. É verdade. Então, o que acontece? Essa pesquisa que eu fiz... A primeira pergunta que eu queria te fazer é justamente essa. Por que você deu a cara a tapa e foi lá e fez esse estudo? Assim, eu lhe confesso que logo, alguns meses atrás, eu só tinha um certo sentimento de que os clientes em que eu atendo, as empresas que eu atendo, eu estou falando de indústria, supermercado também, eu estou falando de loja de moda, eu estou falando de loja de calçados, eu estou falando de transportadoras, eu estou falando de empresas de serviço de manutenção, de oficinas, e eu percebia que o volume... Como? Estética. Não entendi. De estética, De estética. É verdade. Né? Ela está aqui, ela tá com a gente. É verdade. E assim, eu percebi que o número de contaminados, né, não é proporcional ao que se é divulgado em termos de percentuais. Não é divulgado. E em uma empresa, tivemos, com 150 funcionários, tivemos 3 casos de contaminação e um deles veio de férias. Né? Então, isso me motivou a pesquisar. Vamos ver esses números de fato. E também motivado por alguns amigos, empresários, entidade de classe, me pediram essa pesquisa e eu fui a fundo. Né? E eu não queria pesquisar ela através de que dizem por aí, de sites, de notícia. Não, eu fui na fonte. Então, pedi essas fontes e fui mergulhando nisso, levantando esses números. Né? Então, tudo que eu levantei aqui é com base nesses números. Só para você ter uma ideia, nós imaginamos o seguinte: quanto mais pessoas circulando no metrô, maior o índice de contaminação da Covid. Né? Quanto mais pessoas trabalhando, maior seria o número de contagiados pela Covid. Quanto mais pessoas empregadas, da mesma forma. Então, eu avaliei o primeiro, segundo e terceiro trimestre lá do metrô CCR, onde no terceiro trimestre de 2019, dentro do metrô, circulavam 358 mil pessoas lá em 2019. Tá? Em 2020, circulou 170 mil. Mas quando eu volto para o segundo trimestre, que é o período que foi realizado o lockdown, do dia 21 de março ao dia 24 de julho, tá? O número de usuários do metrô era de 99 mil pessoas dia. Então, eu tenho 99 mil pessoas dia no período do lockdown e no pós-lockdown, na flexibilização, 169 mil pessoas passaram a usar aquele equipamento. Então, segurem esse dado.
Tá? Quando nós vamos para a questão da balança de empregabilidade, durante o lockdown, no Brasil, tiveram 1.600.000 novos desempregados, assim que anunciou, tá, essa rigidez na economia. E quando flexibilizou, por incrível que pareça, nós empregamos quase que 1,5 milhão de pessoas. Né? Veja como a economia brasileira reage rápido em muitas situações. Tá? E só para deixar como dado, a Bahia foi um dos estados que menos contribuiu para o sucesso do Nordeste no balanço da empregabilidade. A região nordestina gerou, no final, 34 mil novos empregos na balança, né? Deu positivo. O número de desligamentos, menos admissões, né? E a Bahia ficou com um saldo negativo em 5 mil empregos. Então, ela contribuiu de maneira negativa para esse resultado. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Como é que o metrô circulando menos pessoas, nós demitimos 1,5 milhão, as empresas ficaram fechadas e eu tive aí um acúmulo de mais de 50 mil casos da Covid. E quando nós flexibilizamos isso a partir do dia 24 de julho, esse número caiu até o dia 30 de novembro para 40 mil. E eu tive o cuidado de colocar a mesma quantidade de dias de lockdown versus flexibilização. E para você ter uma noção, Janaína... Exatamente. Tempo que a gente sabe que a doença ela tem um tempo para você ter um acréscimo ou uma redução na curva do contágio. Perfeito. 10 dias. Segundo a Fiocruz, segundo a Secretaria de Saúde, o vírus ele tem aí 10 dias em média de incubação. Então, todo o levantamento foi feito 10 dias após a cada evento. Tivemos também esta preocupação. E quando eu comparo, por exemplo, os períodos de 10 de junho ao dia 30 de junho, e eu comparo com 4 de outubro com 4 de novembro, a redução chegou a 78% em números de novos casos da Covid-19. E isso me fez levantar e fazer alguns questionamentos. Por que será que isso aconteceu? Né? Porque era para ter dado certo o lockdown. Era para quando flexibilizar eu tivesse um número maior de pessoas contaminadas. E isso não aconteceu. Muito pelo contrário. E começamos a analisar com outro ponto de vista de que forma as pessoas trabalhando elas conseguem se contaminar menos. Porque as empresas respeitam os protocolos de segurança. Janaína, a gente não consegue entrar no shopping, nós não conseguimos entrar em uma empresa de grande porte sem ter sua temperatura ferida. Você não consegue circular sem máscara. Você tem sempre à disposição o álcool em gel. Né? Os shoppings se preocuparem em manter o limite de pessoas dentro do shopping, dentro das lojas, demarcação no chão, o afastamento estava ali. Aí eu questiono quem está nos ouvindo aqui agora. Né? Diversas empresas que são clientes nossas que foram interditadas. Sim. E muitas vezes por uma bobagem. E eu questiono para vocês que estão nos assistindo. Será que em casa você usa máscara constantemente? Você que recebeu um parente, você que recebeu um amigo que não sabe de onde ele veio, está usando máscara agora? E aí, numa brincadeira aqui no condomínio onde eu moro, e o meu filho está na rua e vai se encontrar com o filho do meu vizinho e volta para casa, eles vão sem máscara. Você não consegue segurar essas crianças com máscara no rosto, você não botar embaixo do queixo, né? Por mais que você oriente. E eu percebi que na minha casa existe mais insegurança do que quando eu estou visitando um cliente meu que atende os protocolos. Então, isso chega à conclusão que as empresas contribuem também nisto. E o outro aspecto que eu questiono a vocês, quando os nossos colaboradores, quando as pessoas não estão no trabalho, onde elas estão? E aí, durante o lockdown, que fechou os restaurantes, eu passava 2, 3 vezes por semana por Itapuã. E estava lá a população na beira do meio-fio, com o som do carro aberto, vários isopores e cooler cheios de bebida, dançando e brincando, e os bares fechados, restaurantes fechados. Então, isso não pode ser analisado como uma ação corretiva, como uma ação de manutenção, pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu tenho hoje é uma tomada de decisão equivocada sobre isto. Eu sou a favor que as empresas que não seguem os protocolos, que
empresários responsáveis sofram com isto, tenham seu negócio interditado e fechado de fato, ponto. Agora, eu não posso colocar no mesmo saco, no mesmo cesto, aqueles empresários que cumprem isto. Né? E a política que gerada em cima dessa pandemia, ela é notória. Quando eu vou avaliar novembro, por exemplo, 10 dias depois das eleições, o pico sobe de novo. Quando eu avalio 10 dias após o dia 24 de junho, naquele São João, que não teve São João para muita gente, mas as fazendas, os interiores estavam lá com as festas regulares, eu tenho picos. Assim como aconteceu no Réveillon, assim como aconteceu também no Natal. Exato, Carnaval. Né? Então, assim, eu trago esse questionamento para que as pessoas se debrucem sobre ele e também se questionem. Porque quando as pessoas não estão trabalhando, elas estão indo para ambientes inseguros. A praia, o parque, a praça, a beira do meio-fio de uma orla, elas estão indo para lá. E eu não posso aceitar isso. Uma conscientização pelas empresas em que nós advogamos, para que as pessoas, a gente colocou em circulares para as empresas, para que o trabalhador, quando ele estivesse fora do ambiente de trabalho, ele não se aglomerasse. E, claro, a vida do trabalhador é totalmente separada da vida do trabalho dele. Sim, sim, mas, claro. quando existe uma repercussão, ainda pode existir, inclusive, a punição. Então, o que acontecia muitas vezes? O empregador fazia toda a estruturação do ambiente, pagava desinfecção do ambiente, fornecia equipamento de segurança, treinamento, face shield, todo necessário, limitação de quantidade de atendimento, porque todo mundo está sofrendo com isso. E o trabalhador, quando ia para casa, se aglomerava. Toda aquela proteção que ele levou o dia inteiro fazendo, cai por terra, ele vai, se contamina. E olha, graças a Deus, eu só tive 3 empresas das 100, me corrija se eu estiver errado, Ana, das 115, eu só tive 3 empresas que tiveram um número de contágio em massa. Sim, ou seja, acredito. o cuidado, o protocolo que é feito dentro das empresas, e as minhas empresas são eminentemente de comércio e de beleza, ou é comércio varejista, de moda, desse tipo de coisa, supermercado em sua grande maioria, que a gente esperava até que o contágio fosse muito maior. Mas o quê? Os empresários estão cumprindo as medidas, os protocolos todos. Se não tivesse sendo cumprido, os funcionários um contaminaria o outro. E isso não aconteceu. Pois é. E aí o que acontece? E eu fui estudar um pouco mais sobre isto e eu percebo o quanto a mídia só traz o número de casos acumulados. Só casos acumulados. E quando você vê, de fato, um número bem expressivo, causa um certo medo na sociedade. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a contar dia após dia. Eu queria saber quanto hoje teve de novos casos em relação a ontem, em Salvador. Né? E eu fui descobrindo outras coisas que me levaram a fazer alguns questionamentos. Eu vou pescar aqui para a gente não errar. Só para você ter uma ideia, no mês de junho, nós tivemos acima de 20 mil novos casos de Covid. Tá? Em julho, 22. Em agosto, já começou a cair porque flexibilizou 20 mil casos. Nesses 3 períodos, eu tive, em média, em junho, 1.200 leitos para atendimento da Covid, tanto clínico quanto UTI, né, somados 2. Em julho, eu tive 1.341. Em agosto, 1.406. E aí eu vou agora para o último bimestre de 2020 e os meses de janeiro e fevereiro. Em dezembro, eu tive acima de 11 mil novos casos. Em janeiro, 16 mil novos casos. E em fevereiro, 21 mil novos casos, depois que começou de novo a fechar mais uma vez. Ou seja, daqueles 1.400 leitos que eu tinha lá em agosto, eles caíram para 881. É lógico que a taxa de ocupação vai se elevar. Então é muito fácil, né, o gestor público
né, ir para a televisão e falar que a taxa de ocupação está em 84%, 85%. Mas não foi porque eu tive mais casos de novos de Covid em relação ao primeiro período lá de 2020, não. É porque eu tenho menos leito. Então, isso, para mim, é uma perversidade muito grande. Porque cadê esses leitos? Onde estão esses leitos? Né? Para onde foi essa verba direcionada a trazer esse leito para aqui? E aí eu saio de 1.406 leitos em agosto para 881 em dezembro. É lógico que essa taxa de ocupação vai se elevar. É lógico que o gestor público vai utilizar isso como uma ferramenta para mobilizar a sociedade e dizer que o lockdown é a melhor forma de reduzir a Covid. E aí eu questiono, por que será que os casos vão se elevando mês a mês? Eu tenho aqui um levantamento até o dia 12 de março, tá? O levantamento sobre os novos casos da Covid. E para que vocês tenham uma ideia, durante o mês de fevereiro e março, eu só tive casos sendo elevados. Não estão fechados, não está em lockdown. Eu falo Salvador, tá? Não está em lockdown, não fechamos. E por que continua surgindo? Né? Por que a taxa de ocupação dos leitos hoje estão menores? Porque nós reduzimos o número de leitos. E aí eu faço um questionamento para os gestores. Me perdoe vocês, porque eu não fiz gestão pública, eu sei que é também muito complexo. A perda com arrecadação, ela é maior do que o investimento no transporte público? Pelo que eu entendo, né, de arrecadação e o peso que o Estado tem sobre as empresas com relação aos impostos, eu tenho que trabalhar 4 meses por ano para bancar o Estado. Será que essa arrecadação não bancaria um transporte de mais qualidade? Tá? Com mais opções para o usuário, mas não tem que ir no empresário. E detalhe importante, Janaína, é que os grandes empresários, os megas empresários, não estão sofrendo com a crise, não. 58% da empregabilidade no Brasil está nas pequenas e médias empresas. Você sabe que eu levanto essa bandeira sempre. Quem move esse país é o pequeno empresário. Exatamente, exatamente. Os outros 48% é o servidor público, são as megas empresas, são as indústrias de grande porte, entendeu? O que eu não posso hoje é pegar um empresário que tem o seu negócio como sobrevivência e dizer assim, você vai fechar. Eu fui cortar o cabelo escondido, fiquei com vergonha de cortar o cabelo. Eu estou trabalhando, eu nunca pensei que eu tivesse que mentir para trabalhar. Perfeito. Eu estou mentindo para trabalhar. Perfeito. Se eu tiver um gestor público aqui, não bata na porta do escritório que eu vou fingir que não tem ninguém, mas estou todo dia lá. Pois é, e aí eu entrei na barbearia e lá dentro estavam trabalhando 8 barbeiros, né, com apenas 12 clientes esperando, afastados, que é uma área bem grande, bem afastados, cortando o cabelo dessas pessoas. E eu questiono, uma barbearia empregando 8 pessoas. Uma barbearia de pequeno porte. E aí vem mais um questionamento. Só em São Paulo deixaram de existir 55 mil restaurantes. Para onde irão esses garçons? Para onde irão esses atendentes? E para onde foi o pequeno empresário que apostou a sua vida naquele negócio? Vai viver de quê? E um dado importante que nós buscamos na Junta Comercial e também via Sebrae é que em 2020 surgiram 3.300.000 novos CNPJs. Grande parte desses CNPJs não surgiram por inovação, surgiram por necessidade. E já é comum as empresas brasileiras que nascem hoje, 80% a maior parte de mulheres, viu? Sim, e 80% das empresas que nascem hoje, 80% fecham com menos de 5 anos. Esse é um dado histórico. Eu Exatamente. acredito até que esse dado agora vai aumentar bastante, né? Vai, porque as pessoas que estão buscando abrir negócios com suas rescisões, elas não têm critérios de gestão, modelo de gestão, tá? Elas não conseguem entender o modelo tributário que é complexo, tá? Que é complexo. Então, o que eu trago com esses números e os questionamentos é porque eu tive mais pessoas circulando no metrô,
porque eu empreguei mais pessoas, porque as empresas estavam abertas e eu contaminei menos pessoas do que no cenário contraditório. Exatamente. Esse é meu questionamento. E mais uma pergunta: por que os leitos sumiram? Exatamente. A justificativa é que não havia contágio, não havia necessidade da, dos leitos. Só que como é que você justifica, você traz uma premissa dessa, sem vacina, com um índice de contágio já grande, com o nascimento de uma variante, perdão, com o nascimento de uma variante já da Covid, que já se sabia que era mais impactante. Como é que você imagina que você vai ter controle? Porque, assim, desde o início da pandemia, eu sempre fui muito. Eu gosto de aprender com a experiência alheia. Eu não preciso me dar mal para aprender que uma coisa não Perfeito. vai dar certo. Se ela não dá certo com o meu vizinho, eu vou aprender com a lição dele. O que é que, quando começou a economia, eu fiz? Olhei para cima e falei, ó, vamos ver como é que isso funcionou na China. Eu tenho uma tia que mora na Itália. A coisa lá estava bem feia quando começou a chegar aqui. Deixa eu ver como é que funcionou lá. Lockdown na Europa, em boa parte da Europa, era ninguém bota a cara na rua. Se você vai ao supermercado, você tem que ir com hora marcada, acompanhado, coisa e tal. Se você tivesse ido de qualquer jeito, você era preso. Se é para fazer lockdown, fecha de vez, bota todo mundo em casa. Mas aí, amiga, eu faço um questionamento. É, isso foi chegado para mim também na coletiva com a imprensa, tá? E eu respondi o seguinte: países da Europa desenvolvidos, tá? As pessoas têm estrutura para ficar em casa. Os americanos aqui, o governo americano, ele doa comida ao ponto de o cidadão não querer mais porque a despensa está cheia, né? Eu questiono uma casa de 40, 50 metros quadrados, o pai com 2 filhos ou 3, uma casa que só tem uma porta e uma janela. Como é que você segura essas pessoas dentro de casa que compartilham a mesma cama na hora de dormir? E as Eu, pessoas, eu, e as pessoas estão ficando doentes. sim, é outro fator, né, importante. E outra coisa, eu não assisto televisão. Eu sempre digo isso. Minhas fontes são outras. A minha televisão é o para-brisa do meu carro. Eu rodo a cada 60 dias 12 mil quilômetros. Eu rodo, ando na rua, eu vou para o interior, eu vejo como é que as pessoas estão, eu ando em bairros periféricos, eu sei como é que essas pessoas estão lá. Né? Eu sei como essas pessoas vivem lá. Eu converso com funcionários de empresas que moram em condições muito complicadas, onde eles citam para mim, aqui me sinto mais seguro do que na minha casa, porque lá não tem como ficar preso em casa. E eu questiono para vocês que têm salários garantidos. Glício, eu consigo ficar em casa 40, 60 dias, assistindo Netflix, um sofá confortável, né? Uma casa estruturada. E quem não tem, como é que fica? Como é que fica a criança? Segura uma criança de 7 anos na sua casa, de 8 anos na sua casa, sem ir para lugar nenhum, sem ver um colega. É muito difícil. Tá? É muito difícil. E as empresas, elas atraem a população para ambientes seguros. Toda vez que eu vou para o shopping, eu vou tranquilo, porque lá a minha temperatura é aferida, eu sou obrigado a usar máscara, entendeu? Eu não posso me aglomerar. E é injusto que um equipamento como o shopping, onde lá eu tenho empresários que têm pequenas lojas, que a sua única forma de sobreviver e empregar 3, 4, 5 pessoas, ter o seu negócio fechado e eu não ter nenhum imposto municipal ou estadual postergado. Segura essa fala aí. Segura essa fala. Fora os impostos postergados, que na verdade deveriam ser isentados, porque nós temos, eu fiz até num dia de desabafo, fiz um post aqui. Depois é um post preto com vermelho. Eu não sou flamenguista e não sou Vitória, mas esse precisava dessas cores. Que eu falo justamente isso. Cadê o governo
que deveria nos proteger. A gente paga imposto para justamente, nós temos um governo assistencialista, para na hora que nós precisarmos efetivamente de uma assistência, a gente conseguir ser socorrido. Cadê? Pelo menos na primeira fase da pandemia, a gente teve a possibilidade de suspender, não, antes até da suspensão, a gente teve a possibilidade de ter o banco de horas negativo. Tu até me ligou daquela vez para Exato. justamente tirar dúvidas de muitos empresários que, infelizmente, não têm o que fazer. E eu fico Tiveram a observando. possibilidade de antecipar férias. Cadê? Isso é só uma medida provisória que nem vai impactar no bolso do governo. O que eu fico assim observando é que toma-se uma decisão, tá? Toma-se uma decisão e não pensa no efeito colateral disso, tá? Se eu vou fazer lockdown, o que eu tenho que fazer para a população e para as empresas? Gente, não entra na minha cabeça, me perdoe quem defende o contrário, eu estou aqui para discutir mesmo, tá? E levar uma ideia. Não tem como desassociar a economia da saúde. Você não tem como ter remédio, uma alimentação ideal, uma proteção de casa ideal, uma saúde ideal sem dinheiro. Existem coisas que só o dinheiro pode dar. Quem é que movimenta esse país? É a baixa economia. Não acho que quem faz a economia do país circular é o grande empresário, são os grandes salários, não. É a população carente mesmo, Sim, que ganha um sim. salário mínimo, 2 salários mínimos. É essa população que compra nos pequenos negócios, que gera os empregos e que faz a economia girar. Se você achata essa classe, se você achata o pequeno empresário, você mata a economia inteira do país. Ah, não tem Perfeito. dinheiro para vacina, não tem dinheiro como chama? Para leito. Cara, não tem dinheiro para benefício, não vai ter. Não vai ter, essa economia está totalmente achatada. E aí agora eu quero plantar uma pimenta nessa nossa conversa, tá? Me diga uma coisa, o abismo que existia entre as classes mais pobres e as classes médias e altas, esse abismo entre o mais pobre e a classe média, ele aumentou ou diminuiu? Esse abismo agora ficou quase que infinito, esse abismo. Ficou quase que infinito, porque... Mais pobre, você se refere? Sim, exatamente, se distanciou esse abismo, né? Em especial, no ponto que, me perdoe, eu nunca vi nenhum governo fazer um trabalho que, de fato, solucionável, definitivo, contundente, atuante na educação. Como é que a criança do ensino público... Não, porque... crítico para as pessoas. Exatamente, né? A educação, o conhecimento, ele te livra de várias prisões. Tá? Então a educação está sendo massacrada. A Bahia foi o pior estado do Brasil. Não sei o que digo isso não, tá, gente? Me perdoe. Está lá os estudos afirmando isso, que a Bahia é o pior estado do Brasil em relação à educação. E aí eu tenho o menino que ia para a escola, aos troncos e barrancos, esperar uma merenda escolar, porque talvez não tem o café da manhã em casa. Tá? Isso é uma realidade nossa. Ele não tem um celular para assistir a aula, ele não tem um tablet, um computador. E esse cara, esse menino, tá? Ele está pela rua e pela falta de instrução, pela panela vazia em casa, o tráfico está adorando esses aviõezinhos novos que estão chegando. Tá? Ainda tem a questão... Como? Eles vão ser despejados aonde, se não na criminalidade? Perfeito. E o tráfico está adorando isto. Estamos ganhando novos aviõezinhos. Tá? Então não é tão somente fechar uma empresinha, não é tão somente fechar um salão de beleza, não é somente fechar um mercadinho de bairro, não. É todo o efeito colateral que isso gera nas pessoas. Tá? Quando eu me pego em situações como estas, onde na sinaleira um rapaz bem vestido chega para mim e fala assim: o senhor pode me ajudar a pagar um transporte para voltar para casa? Aí eu questiono, esse cara tem condição de comprar uma máscara? Esse cara pode comprar álcool em gel para ficar borrifando todo canto? Não tem nem condição. Ou esse cara compra máscara ou álcool em gel, ou ele compra o quilo do arroz para durar a semana inteira. Não tem outra forma. Você uma piada maior?
A gente acha que a justiça está para pregar a igualdade, né? Que ela está para equilibrar as situações, que está para fazer justiça, né? Não é assim? Sim. Vou contar uma coisa que talvez vocês que não tenham tido processos nos últimos tempos não saibam. Você acredita que os juízes, agora todos os processos estão online? Falou, não, a gente não adia a audiência. Todo mundo tem um smartphone. Nós temos mais smartphones no Brasil do que pessoas. E todo Verdade. mundo tem condição de ter internet e participar no horário marcado de uma audiência online. Isso é uma realidade para você? Você acha isso viável de verdade? Quantos pais de família a gente conhece que pode até ter um telefone, mas que está longe de ser um telefone, que tenha memória para comportar um aplicativo, que tenha dado. Que acessibilidade é essa? A gente vive num país comandado por pessoas que não pisam dentro da própria realidade do brasileiro. Eu tentei fazer ontem uma negociação coletiva com um sindicato, não vou nem mencionar qual é a categoria, né? Vocês já imaginam. E o cidadão do sindicato olhou para minha cara e disse, não, doutora, tem que conseguir fazer home office. Eu falei, pai, deixa eu contar um negócio para você. O home office funciona para quem tem internet. Lá no bairro dela, nem chega a internet, cara. Nem chega. Das duas, uma, você flexibiliza isso, ou vai ser mais uma desempregada. Ou você deixa assim, enquanto tiver o lockdown e a empresa não puder funcionar, deixa esse cidadão parado em casa, porque a empresa também não tem dinheiro para pagar. Você tem que me provar quanto é de faturamento. Você quer o quê, meu amigo? Você quer uma conta zerada? É surreal, é surreal. Parece que a gente vive em um país e essas pessoas estão vivendo em outro mundo. E aí eu queria que dentro da tua pesquisa, não sei se você conseguiu ter essa visão, né? E agora é real, porque eu acredito muito mais na tua pesquisa do que na pesquisa que vem do governo. Que a gente sabe que a tua vem com dado limpo. Qual foi o segmento mais impactado? Qual foi o setor mais impactado agora com essa pandemia nesse último ano? Olha, o segmento que sofreu o maior impacto foi o segmento de serviços, né? Hotéis e restaurantes foi o segmento que mais sofreu com a pandemia. Só para você ter uma ideia, eu estou buscando aqui o número exato disso. O setor de restaurantes e hotéis, setor de serviços, eles simplesmente fecharam a balança de emprego em negativo. Nós perdemos aí 132 mil postos de trabalho nessa balança, entre admissões e demissões. Seguido dele veio o comércio, onde nós só ganhamos 8 mil novos postos de trabalho. O que nós não podemos esquecer é que nós iniciamos 2019 com 13 milhões de desempregados. Tá? Nós iniciamos 2020 com 11 milhões de desempregados. E nós chegamos a quase 16 milhões com a pandemia. Olha que salto. Né? Olha que salto. Os setores que menos sofreu na balança da empregabilidade foi o setor da construção civil, tá? Que ficou com déficit, com resultado positivo, muito bacana. E a indústria. Só que a indústria agora ela começa a sofrer, porque o comércio não escoou o que ele comprou. Né? Então, já começa agora também a indústria a sentir isto. Ou seja, o cinto agora ganhou mais 3 furos para apertar. Né? E como é que eu vou lidar com esse caos na economia? A sorte do Brasil foi o agronegócio. Né? O agronegócio. Mas o agronegócio não emprega tanto quanto o comércio. Não emprega tanto quanto a indústria, tanto quanto a indústria da construção civil. Eu preciso hoje colocar na cabeça de algumas pessoas, essa é a minha luta, que o trabalho, ele não só dignifica o homem, ele não só traz orgulho para o homem, ele não só eleva a autoestima do homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, né?
Mas também é ele quem banca a conta da máquina. Porque quando eu compro 1 quilo de feijão, uma carne, eu estou pagando imposto sobre aquilo, tá? Se eu for para o combustível, 36% em média, se eu não estou enganado, é só de imposto, tá? Eu estou bancando a máquina enquanto consumidor. É verdade. Enquanto consumidor. Entendeu? E aí eu chego no mercado e eu tenho gôndolas bloqueadas porque o Estado entrou lá e disse que ele cara não pode vender aquilo porque aquilo ali não é essencial para ele. Para ele. Né? Janaína, o seu convite, eu me senti bem à vontade de falar o que eu penso mesmo de fato, porque tem alguns que eu tenho que me ponderar um pouco. Você sabe que aqui eu dou real. Quem me conhece bem sabe, tem muito cliente aqui, tem muito então, amigo assim, aqui. eu olhei aí a galera. Se você não quiser ouvir a opinião da gente, pode deixar de seguir, que a gente não vai deixar de falar. Né? Então, eu fico questionando esse cenário de hoje. E aí eu tive professores meus de universidade pública que me bloquearam, não falam mais comigo, porque eu falei o que eu penso. Ou seja, o contraditório não pode ser colocado à mesa. Eu vou fazer uma correção. Você não falou o que você pensa. Você falou o que os dados mostraram. Perfeito, perfeito, perfeito. Né? Então, de adjetivo de genocida que eu recebi ao Zé Ninguém, até essa expressão aconteceu, mas quando eu fui ver o perfil da pessoa, eu fico até orgulhoso pela colocação dele. Tá? Eu percebo que os nossos gestores, eles não são incompetentes, não. Não são incompetentes. Eu fui corrigido na live ontem. Eu fui corrigido na live ontem por você estava assistindo, dizendo que não é incompetência. É competência e muita competência para fazer aquilo que eles querem em prol de si mesmo. Tá? Eles são muito competentes. Os nossos políticos sabem exatamente o que estão fazendo. E eu falo isso do topo da pirâmide, do topo do executivo à base. Todos eles têm uma culpa no cartório, onde nós, cidadãos, tem que começar a limpar esses caras através do voto. E não trocar esse voto por qualquer coisa. Mas eu também entendo. Eu também entendo. Eu tenho uma postura sempre de nunca acreditar a minha sorte a ninguém. Perfeito. Para mim, tanto faz, de verdade. Posso estar sendo arrogante. Tanto faz o governo que esteja aí. Eu preciso fazer o meu destino. Eu preciso fazer a minha sorte. Como é que você faz sua sorte? Estratégia, planejamento, prevenção. Você é um cara da prevenção junto comigo. Você é um cara que alicerça as empresas a pensar em planejamento. Para mim, essa pandemia, e para muitos dos meus clientes, especialmente os que sofreram mais, a essa segunda levada de pandemia, eu, graças a Deus, eu só tive 2 fechamentos de empresas durante essa pandemia. Mas agora, se nenhuma medida for tomada, quem tinha planejamento, ninguém consegue se planejar para 1 ano quase de fechamento. Sim. Esses realmente vai ficar muito difícil. Olha, eu lhe confesso que eu fui colocado no maior desafio da minha vida na carreira profissional. Eu sempre fui muito focado no planejamento, né? Na forma de conduzir as empresas, de saber trabalhar elevando lucros, de saber trabalhar levando caixas, né? Em implantar treinamentos, capacitar pessoas, deixar a empresa mais segura para ser mais competitiva. E eu levei o meu 2020 inteiro reprogramando os planejamentos para algumas empresas sobreviverem e passar por esse momento. Eu procurei me policiar muito para que o meu emocional ele não atrapalhasse a minha tomada de decisão, porque hoje eu tenho clientes que não tomam mais decisões, elas são tomadas por mim e minha equipe. Você imagina que o cliente fala assim, não, vocês que decidem. Olha o nível de responsabilidade que cai em nossas mãos. Né? Eu estava comentando com as coordenadoras semana passada que tem cliente nosso agora que se ele for vender ou comprar, ele fala com a gente aí, posso fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Né? O estoque chegou a tal nível, vou comprar ou não vou comprar? E aí, Gleice, cadê o estudo desse estoque? E você tentando orientar e tentar errar o mínimo possível, porque acertar ninguém acertou. Errar o mínimo possível,
para que essas empresas consigam sobreviver. E hoje, eu confesso a você que eu tenho algumas delas que eu trabalho de graça e vou continuar trabalhando de graça para elas. Não vou cobrar, tá? Cancelei a inadimplência dela, mas eu vou tentar ajudar esse empresário a sair dessa situação ou fechar com o menor prejuízo possível. É esse nível hoje que eu tenho de relacionamento com o meu cliente, onde ele joga em nossas mãos, consultores. Você deve ter isso também como advogado. Eu tenho colegas contadores que passam da mesma forma. Está jogando em nossas mãos essa responsabilidade. E como eu não corro do pau de jeito nenhum, eu sou de resolver mesmo, eu assumo isso e vou para cima. Tá? Agora, é importante o Estado fazer a parte dele, porque essas empresas elas vão sumir e levar junto sonhos, levar junto empregos, renda e o que mais o político gosta, que é imposto. Né? Por isso é que eu sou Então, pago é quando bem é difícil. estritamente necessário. Você briga comigo, mas eu sou pago quando é estritamente necessário. Porque eu sempre desconfiei da empregabilidade desse investimento mal feito que a gente faz. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho o mesmo sentimento que você. Graças a Deus, eu não posso dizer que o escritório teve perdas com a pandemia. Muito pelo contrário, eu dobrei de tamanho. Mas eu dobrei de tamanho porque eu me predispus a ajudar muito mais as pessoas. Nós fizemos contrato durante a pandemia em que eu disse, cara, você não vai me pagar nada agora, você vai começar a me pagar quando voltar a atividade. Porque você sabe muito bem, precisa do trabalho, precisa da ajuda, precisa da estruturação jurídica ali para não tomar uma decisão errada. Quem tomou a decisão errada lá com seus trabalhadores não está aberto hoje. E graças a Deus a gente chegou junto lá na primeira fase da pandemia e a gente fez a equipe, e eu agradeço muito a minha equipe, e a gente fez literalmente um plano de guerra com todos os empresários, até com os que iam ficar abertos, porque aí a gente tem as medidas de segurança, aumento de fiscalização, porque supermercado hoje é fiscalizado por todas as pontas, todas as pontas, todas as pontas. Eu nunca respondi tanto auto de infração na minha vida, em 16 anos de atuação com supermercados. Eu nunca vi tanto supermercado sendo fiscalizado. Então, você tem que ter uma estrutura. Nessa hora, quem não tinha uma prevenção jurídica teve que começar a pensar a respeito. Quem não tinha um glício do lado para começar a sobreviver, tinha que pegar um pronamp. Ok, peguei o pronamp. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Os que milagrosamente conseguiram, porque foram poucos. Exatamente. O que que eu tenho hoje de suporte, né? Temos aí algumas CDLs que estão, de fato, brigando por isto, presidentes colocando a cara para tapa, né? Temos aí a FCDL na porta do Shopping Salvador, fazendo campanha para abrir esse shopping, mostrando o desemprego, como é que está. E o que eu mais vi foram empregados, né, funcionários, apoiando a abertura da empresa. Isso, para mim, é um momento mágico, porque eu tenho sempre aí enfrentado pessoas que criam essa guerra entre empresas e empregados, né? E essa guerra tem que acabar. A relação de trabalho é um acordo, né? Um contrato de trabalho. Eu trabalho e você me paga, eu pago e você trabalha. Não tem que ter guerra entre funcionário e empresários. Tá? Eu trabalho para algumas empresas, eu tenho 3 empresas. Como? Tem que ter um respeito mútuo. Exatamente. Né? E eu estou vendo os funcionários apoiando os donos. Eu fui para a semana passada visitar a empresa de um cliente nosso e estava lá, Glício e a IT não vai permitir fechar aqui, não. Vamos ajudar o patrão. A linguajar dele, assim, vamos para cima. É importante criar essa reciprocidade entre os dois. Né? Mas eu tenho aí quem planta uma discórdia entre essas duas classes, tem que se engajar, né? Que planta essa discórdia e nós temos que sanar com isso. Tá? Temos que sanar. A pandemia deixou pessoas mais ricas. Como? Você acredita isso, essa união de verdade, há uma conscientização
ou há um medo? Porque assim, você enxerga aí o lado bom da coisa. Você sabe que o que de ruim vem estourar, estoura na minha mão. Eu já tive vários outros cenários aqui diferentes. Alana, quanto a justas causas, eu não sei, dessa pandemia, o número de justas causas que eu apliquei durante essa pandemia. Para É, todo na, lado. na verdade, assim, algumas empresas que estão no nosso portfólio, é, ao- essas que estão conosco há 2, 3 anos, elas passaram por um processo de reestruturação. Então, treinar as pessoas, rever o plano de cargo de salários, criar formas de engajar as pessoas, né? De melhorar a relação com a liderança, treinar os líderes, hoje está sendo uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape, porque as empresas que trabalharam nessa sensibilização, né, de achatar a distância dessa pirâmide de dono e funcionários, elas estão passando com menos desconforto que as outras, tá? Eu tenho clientes que, assim, o clima organizacional mudou da água para o vinho, né? A relação de gerentes com funcionários ficou muito melhor depois que foi feito um trabalho na área de recursos humanos dentro do projeto que nós atuamos, tá? Não são só números, né, onde nós trabalhamos. Eu mesmo como consultor, mesmo um cara que foi treinado para dar lucro, do outro lado da mesa, para mim sempre tem uma pessoa, sempre tem alguém, né? Que esse alguém é um pai de família, é uma mãe de família, é um guerreiro que quer ganhar o seu dinheiro trabalhando. Então, mesmo lidando com números, temos esse perfil de entender que na mesa de negociação, do outro lado, tem uma pessoa, né? E eu defendo que as pessoas são os verdadeiros diferenciais competitivos nas empresas. A criatividade nasce de nossas cabeças. Então, Janaína, Consegue eu tenho esse viabilizar um negócio sem uma boa equipe. O não, maior ativo de uma empresa é a equipe. com certeza, com certeza. E eu quero aqui chegar aí, a minha equipe está assistindo também. Quero mandar um beijo para cada um de vocês. Obrigado por me aturar, né? Obrigado por tomar A conta de minha minha também. empresa, né? Porque eu não fico na empresa, não fico na empresa do meu cliente. Obrigado por cuidar da minha empresa. É um carinho imenso que eu tenho por cada um de vocês. Então, Janaína, é assim, esse momento ele requer dos empresários mais paciência, não sei de onde vão tirar, coragem, não precisa pedir porque eles têm, né? O brasileiro tem a capacidade de se renovar constantemente e eu também como brasileiro eu tenho essa característica de brigar pelo aquilo que eu defendo que é correto, lógico, dentro de uma diplomacia, dentro de um nível de educação que seja ideal, dentro de um diálogo, mas as manifestações físicas muitas vezes vêm à flor da pele e nós temos que botar para fora muitas vezes, né? Tiveram gestores públicos que olhou para minha pesquisa e me disse assim, o lockdown não entra mais na minha cabeça. E tiveram outros que só fizeram bater na mesa e reclamar, dizendo que não tem como sustentar esses números diante da Cortar seu sociedade. microfone, né? Hein? É o Tem que quê? cortar seu microfone. Pois é, fica em off, né? Me colocar em off nesse momento, né? Mas temos que lutar, continuar lutando. Eu quero dizer para meus clientes que estão nos assistindo também aqui agora, que é um guerreiro que eles têm do lado deles e vão para cima para poder ajudar essas pessoas a passar por isso, né? E eu sei que acompanho o seu trabalho e eu sei o quanto é árduo encontrar soluções no meio de um ambiente tão hostil como estar agora, né? Onde nós não temos um apoio, A briga também. não Sou da temos briga. exatamente de um desafio atrás do outro e não temos um apoio dessa máquina que nós, brasileiros que trabalhamos, sustentamos. E é por isso a criação desse quadro agora foi justamente para poder trazer mais conhecimento e trazer mais opções para os empresários se reinventarem e trocar experiência com eles, porque eu acredito muito que a experiência bem-sucedida do vizinho, quantas coisas eu aprendo com colegas advogados, quantas coisas eu aprendo com os meus alunos, quantas ideias novas surgiram justamente desse tipo de coisa. Então, nós podemos sim aprender uns com os outros. E uma coisa fantástica que você falou é a capacidade de reinvenção do brasileiro. Da mesma forma que nós tivemos dezenas de empresas que caíram, que quebraram, quantas empresas sobreviveram de uma forma linda, se reestruturando, reinventando totalmente a sua estratégia, a sua forma de trabalhar.
e é louvável. Desse, Eu sei que não é para todo mundo também, porque é difícil você é, tirar a força do âmago para seguir em frente, mas é necessário. Na nossa live aí, temos dois consultores, o Renato, que trabalha na região oeste do estado, e a Adriana Dantas, que também está nos assistindo. A gente troca muita figurinha. E eu percebo que as ações que estão sendo tomadas, elas estão impactando em todo o canto do Brasil. Né? E a gente sempre discute aí, que ideia vamos dar, o que é que vamos solucionar, o que é que vamos levar como solução. E essas parcerias, como eu tenho com você, como eu tenho com os contadores, é para discutir sobre esse tema e encontrar essa solução menos árdua para o nosso cliente. Né? O que eu quero com esses dados que estou colocando à disposição de todos vocês é para que comecem a enxergar de um outro ponto de vista. Imagine você que eu cheguei a ouvir de um servidor público que assessora um gestor público. Ele me disse o seguinte: nós nunca paramos para olhar por este ponto de vista. Na minha cabeça foi assim, eu jamais falaria isto se eu estivesse no lugar dele. Né? E segundo, por que não olhou por esse ponto de vista? Porque você é gestor para isto. Né? Você tem que olhar de todos os ângulos possíveis. Ou então você não é gestor. Tá? Aquilo que não é medido não é gerenciado. Eu faço questão de responder essa pergunta dele. Supermercado Joade perguntando. Sobre os alimentos do supermercado, eu posso me negar a seguir o decreto estadual com relação a vender bebidas alcoólicas nos finais de semana? Bicho, só se tu quiser ser interditado. Não faz isso, não. Segue o decreto e nossa bandeira para brigar é levantando a insatisfação. E a forma da gente não se curvar é através dos nossos representantes. As associações, elas podem tomar medidas. Nós, individualmente, somos pequenas andorinhas que sozinhas não vamos fazer verão. Mas a gente precisa se unir e fazer valer esses dados que o Glício trouxe lindamente aqui. E eu quero até que tu diga onde teu estudo está disposto aí, porque acho que todo mundo precisa ter acesso a isso. Quanto mais gente a gente conseguir tocar com essa fala, com esses números que são realmente reveladores, mais importante será para esse debate. Quando a gente precisa realmente chegar a esse ponto de ter que escolher se você segue a lei que um gestor fez para supostamente te proteger, é porque tem alguma coisa errada. Com certeza. Aí ele disse que aqui na minha região já é o terceiro final de semana que não posso vender bebidas. E, cara, te cuida porque vai piorar. A gente já tem município aqui na Bahia que já está com a semana inteira sem poder vender. A gente tem locais no sul do país, ó, a aluna minha é do sul do país, Vanessa, que não pode já há algum tempo, que até os itens básicos de cesta básica, alguns estão proibidos de serem vendidos. Então, com tudo isso que o Glício está trazendo, não tem a menor justificativa, não tem a menor justificativa. E é como tu fala, tá bom, você não pode trabalhar, mas está todo mundo enfiado em casa fazendo churrasco e se aglomerando. Sim, sim. Peraí, rapidinho. Quantas pessoas... Calma. Festas privadas a gente viu. Olha, se essas pessoas estiverem em casa, a maior parte delas fazendo um churrasco, menos mal. Eu quero é que o nosso prefeito, nossos vereadores, vá para o subúrbio. Ele vá para a periferia. Ele vai ver que eu não estou fazendo churrasco dentro de casa, não. Eles estão na rua, entendeu? Tentando encontrar como sustentar suas famílias. Eles não estão fazendo churrasco, não, esses caras. Esses guerreiros aí não estão, não. Estão na rua brigando pela sobrevivência. Os empresários, porque a população está aglomerada na rua. Sim. Olha, eu fui levar um documento para um cliente nosso e tinha um rapaz virando o lixo do prédio. O lixo do prédio. E o cara falou assim, hoje não tem nada. Ele tem uma rotina naquele lixo e aumentou o número de consumidores de lixo. O porteiro falou assim, rapaz, é porque já passou alguém antes. Está passando sempre mais cedo pessoas aqui. Então, se estivéssemos todos, de fato, no fundo de nossas casas, assando carne, fazendo churrasco, de fato, talvez até funcionaria.
Mas aquele cara que não tem a carne para o dia a dia, que não tem um feijão para o dia a dia, que não consegue fazer um churrasco, não está na rua. Está procurando o que comer, o que vender para poder sustentar suas famílias. Então, do meu ponto de vista, é uma perversidade o que estão fazendo com a população. Gente, eu vou fazer um apelo a vocês. Façam um print dessa tela aqui. Eu vou repostar todo mundo e vou colocar lá, vou abrir um destaque lá para que a gente, cada um dos seus perfis, porque todo mundo aqui é seguido por alguém. Eu vou deixar essa live salva aqui e vou deixar essa live salva no YouTube. E a gente precisa divulgar isso aqui. O Glício, depois que me dá o estudo, e eu vou fazer um link para colocar isso, para todo mundo ter isso disponível. Perfeito. Porque a gente precisa falar sobre isso. Então, bate um print aqui na tela. Vou tirar os comentários, só para a gente bater um print, para ficar bonitinho. A gente bate um print e coloca não ao fechamento do comércio como meio de combate ao Covid-19. Perfeito. A gente Perfeito. precisa fazer alguma coisa. Então, Glício, ó, essa não vai de sorriso, não. Printaram? Printaram, minha gente. Não pode rir. A pior característica, a melhor característica da pessoa é a risada esculhambada. Pois é, pois é. E então, Gente, doutora? façam isso porque as pessoas estão morrendo, não só de Covid. Covid é uma realidade. Cada um, gente, não saia de casa para passear, para bater perna, não. Fica em casa mesmo. Você não tem o que fazer na rua, fica em casa. Sim, não sim. tem que estar batendo perna na rua, não. A gente tem que estar em casa. Vai Verdade. trabalhar, volta para casa. Verdade. Mas, e outra coisa que é vamos importante, uma coisa que é importante, existe aí, nós não temos braços, né, dentro dos órgãos para fiscalização. Então, enquanto eles fecham as lojas formais. E essa é uma justificativa pífia deles. Eu Sim. não posso fazer um protocolo que traga restrições, porque eu não vou ter como fiscalizar. Como assim, dona Mel? Não tem nada a ver com isso. Detalhe, se a empresa ela tem o protocolo e resolve abrir aos troncos e barrancos, mesmo que seja escondido, e ela tem um CNPJ e ela emprega com carteira assinada, ela é fiscalizada. Eu questiono, e por que não consegue fiscalizar também o comércio informal? Sabe, eu não estou dizendo que não tem que ter o comércio informal, não. São sobreviventes também, ponto. Só que quanto mais pessoas desempregadas, mais você fomenta o comércio informal. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Eu achata a economia do país. Eu estava na praia, tem uns 2 meses isto, foi antes do lockdown aí, estava na praia, e veio um senhor vendendo um picolé, contando piadas, né? E eu gosto de quem conta piadas, né? E eu fui comprar um picolé com ele. E ele feliz da vida falando que está naquela praia há 35 anos vendendo picolé. Eu comprei a minha casa vendendo picolé, um homem de 72 anos. 72 anos, um vigor físico tremendo. E aí, esses dias eu passei pela orla e vi as praias vazias. Eu questionei, onde é que aquele senhor está agora? Esperando auxílio emergencial, coitado. No mínimo isso. Né? E infelizmente. De R$150 a R$342. E isto é preocupante, me deixa muito preocupado, mas também motivado para continuar e seguindo em frente. Exatamente. Entendeu? E vamos começar, meu amigo, levando essa mensagem para todo mundo, porque a gente precisa levar. Gente, agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Acompanhem o perfil, porque quem ainda não me segue, que é seguidor do Glício, me siga, porque aqui tem muito conteúdo informativo. Sim, aconselho seguir. Quem não segue o Glício, ele já me fez a promessa de que em 2021 ele vai começar a botar esse conhecimento todo que ele tem para fora. Então segue o Glício. Não é, Glício? Eu estou tentando, eu juro a você que eu estou tentando, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou me preparar mais para isso. Olha, você sabe que se a gente tem a graça de ter mais educação que a maior parte da população tem, a gente tem a obrigação de passar o conhecimento para frente. É por isso que eu boto fora.
Eu sei disso. Mas eu estou virando aos poucos essa chave do on para o off, perdão, do off para o on. Tá? Estou começando a aprender a lidar com o Instagram, estou começando a mexer melhor com ele. Você tá ponto com agora, né? Você não tá ponto fora, não, né? É o quê? Você tá ponto com agora, não tá ponto fora, não, né? Não, estou tentando continuar ponto .com, né? Vamos tentar fazer isto. Mas assim, eu sou de campo mesmo, eu gosto do contato físico, né? Eu gosto de ver as pessoas, Você. né? Eu sou sinestésico e quando me fala, meu filho me cobra, meu pai tem que ir para o ON, e eu fico, cadê esse ON? Onde é que esse ON está? Vou sentar lá perto dele. Né? Esse Mas como foi assim, que eu cheguei aqui no on, me sim, quebrando, eu sei, me você me falou essa história. reinventando. É muito bacana. Pessoal, muito obrigado aí para quem participou, para quem levou esse conhecimento, para levar aí uma nova forma de enxergar. Eu quero afirmar a vocês que eu não tenho nenhum viés político, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com a esfera pública, ao ponto de mexer com aquilo que eu defendo que é ético e que é moral. Tá? Você não Eu não paga por abro mão ninguém para disso. estar fazendo isso. Eu não faço nada que vá de encontro àquilo que eu defendo, que é ética e moral. Lógico que é a minha verdade, e eu sei que tem a verdade do outro e a verdade verdadeira. Mas aqui tá Número não mente. mas aqui são números. Me perdoe aí, meus professores que me criticaram, que me bloquearam, mas os números estão aí. Vou falar um negócio para você, pai, porque aqui você sabe que a missa é de corpo presente. Nunca peça desculpa por ser você e por ser verdadeiro. Verdade, Nunca. É isso aí. verdade. Valeu. Gostou, gostou. Não gostou, tá de direita. Não gostou? Bata 1000. Ah, se mande, cara. Dá um follow aí, ó. Vai nessa. É verdade. Gente, obrigado. Um beijo no coração de vocês. Janaína, muito obrigado. Foi um prazer imenso fazer esse trabalho Isso, você contigo. sabe. Quero mais Ó, gente, convites. esse quadro já está fechado até o final de maio. Então, Pô, bacana, tem muita coisa boa preparada por aqui. Então, não bacana. perde, porque aqui só tem assunto útil. Só tem Se assunto que vai tiver fazer espaço, diferença me no coloca aí. negócio Eu de estou todo sempre à mundo. sua disposição. Muito obrigado mesmo pelo convite. É um prazer imenso esse trabalho com você. Tá Um certo? Foi beijo, um prazer prazer muito em fazer grande. esse quadro com você. Um Valeu, beijo amiga. grande, Obrigado. obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora, que eu sei que é a hora que o negócio, para quem está funcionando, fecha.